Quero saudar o amado irmão que nos acompanha nesse momento, através do canal da nossa Congregação Batista do Henrique Leite, aos amados irmãos e também aos amigos que tenham tido a oportunidade de, nesse dia, estar sintonizados conosco. Eu quero agradecer a sua atenção e que você possa continuar conosco até o final, porque tenho certeza Deus tem uma palavra especial diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então, o tema da nossa mensagem é como ser vitorioso na corrida cristã. Vou repetir. Como ser vitorioso na corrida cristã. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou até mesmo você já falou assim: a minha vida está muito corrida. Ou seja, você está se referindo, a pessoa que está falando isso, está se referindo a uma vida, vamos dizer assim, agitada, a uma vida, vamos dizer assim, movimentada, concorrida. Ora, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela faz menção de que a nossa caminhada cristã também é comparada a uma corrida. E quem vai fazer isso é o apóstolo Paulo. E provavelmente ele, como cidadão romano que era, ele deve ter visto, muitas disputas, Jogos Olímpicos que se originaram ali na Grécia e que se espalharam pelo mundo, inclusive chegando até os nossos dias. Os primeiros corredores, participantes dessas corridas, eles recebiam uma coroa de louros. Louros é uma planta e nós podemos então observar que essa prática ela permanece até os nossos dias. A premiação mudou, agora são medalhas, para o primeiro colocado, a medalha de ouro. Para o segundo colocado, a medalha de prata. E para o terceiro colocado, a medalha de bronze. Muito bem. Eu quero destacar nessa nossa meditação as etapas de uma corrida. Então, numa corrida, nós temos a largada, percurso e, finalmente, na caminhada cristã, nessa corrida cristã, nessa maratona cristã, a largada nós temos quando tomamos a decisão de aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Para darmos início a essa corrida, nós precisamos aí gastar já um pouco de energia, E alguém já disse que para tomarmos a decisão de ir à igreja e ali diante do apelo feito e nos posicionarmos, levantarmos a nossa mão ou ir à frente atendendo ao apelo do pregador, nós gastamos aí 5% do nosso desprendimento para essa corrida. E os 95% da nossa energia nós deveremos utilizar realmente para o percurso. Esse percurso, ele começou quando aceitamos a Cristo. E é interessante que a palavra de Deus, eu quero então chamar a sua atenção para um texto bíblico que
nos mostra essa comparação da caminhada cristã, dessa corrida cristã que o apóstolo Paulo faz. E o autor aos Hebreus, provavelmente, com toda chance muito grande de ter sido o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus. Vamos ler no capítulo 12, os primeiros versos, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o texto é bem claro quando diz que a nossa vida pode ser comparada a uma corrida, e ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira, essa corrida, os participantes, nós que estamos participando, e o amigo, o irmão que frequenta a nossa congregação, quero dizer para você que já tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, você fez a melhor escolha. E quero fazer um apelo para que você nos escute até o final, para que, se o Espírito Santo certamente vai tocar no seu coração, e você deverá tomar a decisão de, a partir de hoje, ao ouvir esta palavra, também participar desta corrida maravilhosa, que é realmente, e nos levará, Jesus Cristo nos levará a receber não uma coroa de louros ou uma medalha de prata, mas a coroa, a coroa da justiça. E eu vou explicar logo mais no final o significado dessa expressão, a coroa da justiça. Vamos retomar aqui, dizendo da nossa largada, né? Você já deu a largada, já estamos na corrida. E como ser então vitorioso nessa corrida? Primeiro, dizer, irmão, que para ser vitorioso nessa corrida, é necessário algumas decisões. A primeira decisão que você tem que tomar para participar desse percurso é: não confie nas suas habilidades naturais. Ou seja, é preciso, não podemos achar que nesta corrida, pela nossa capacidade, ou pela nossa destreza, pela nossa força, nós sairemos vitoriosos dessa corrida. Não. Nós precisamos depender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a recomendação de Paulo é que nós tenhamos, como ele disse, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso confiar em Jesus. É dele que vem a nossa capacidade para
enfrentar essa corrida que vai durar toda a nossa existência, toda a nossa vida. Portanto, voltando aos textos do Testamento, a Bíblia vai nos dizer que não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz. Então, eu não posso me apoiar na minha capacidade. Sim, confiar no poder sobrenatural de nosso Senhor, Salvador Jesus. Esse é o primeiro aspecto. Quando a Bíblia fala olhando para Jesus, está querendo dizer que nós também devemos nos desviar de olhar para as coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo serão um empecilho para a nossa caminhada. O texto que lemos vai dizer o seguinte: deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, então deixando todo o embaraço. Esse embaraço que a Bíblia está se referindo aqui, se são embaraços, eles são colocados, por alguém. Quem é que coloca esses embaraços? Quem é que quer dificultar a nossa corrida? Claro, a Bíblia vai falar do nosso inimigo, Satanás. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos lutar no dia mau e ficarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Quando é que o inimigo coloca essas ciladas? Quando nós estamos nesse percurso, nessa corrida, muitas vezes você sabe que é natural de uma corrida haver o cansaço. Então eu quero advertir ao irmão nessa mensagem, para você ter muito cuidado quando você se sentir cansado. O cansaço da nossa vida, a fadiga da nossa vida, ela pode ser um momento que o inimigo venha colocar essas ciladas. Lembremos o exemplo de Esaú. Nos diz a Bíblia que ele, depois de uma caçada, vinha cansado e, consequentemente, faminto, e nos diz que ele desejou, Jacó estava preparando um guisado ali, um guisado de lentilhas, e Esaú, ele cansado, quis comer aquele guisado de lentilhas. E Jacó, aproveitando desse cansaço, disse o quê? Se você me der o seu direito de primogenitura, eu te darei esse guisado de lentilhas. Então veja, Esaú cansado. E aí trocou o seu direito de primogenitura por um guisado de lentilhas. Portanto, irmãos, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você se sente cansado, mas no momento que você estiver cansado na sua caminhada, seja pelas dificuldades, seja pelos embates da vida, tenha cuidado, porque nesta hora o inimigo das nossas almas vai colocar realmente, vai colocar armadilhas para dificultar ou impedir que você prossiga na sua caminhada, na sua corrida cristã. Esse é o primeiro aspecto. Está atento para não se deixar levar e não cair nas armadilhas do inimigo. E o inimigo, ele aproveita, desse momento de cansaço. Segundo lugar, nós não podemos tirar o nosso olhar de Jesus, porque o nosso olhar, há um desejo, a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
E o mundo passa com o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí Paulo vai dizer, e aí João vai dizer, o apóstolo João vai dizer que há uma luta da carne contra o espírito. E a Bíblia vai nos dizer que nós não devemos dar lugar à carne, mas andar no espírito. E a carne, com o seu desejo, vai falar da concupiscência dos olhos. Ou seja, os nossos olhos podem ser um empecilho. O desejo, o olhar, quer dizer, ele pode nos levar a desejar algo contrário à palavra. E aí, um grande empecilho que a Bíblia vai dizer, isso é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Então, querido irmão, minha irmã, você que nos acompanha agora, nesse momento, veja, todo cuidado com esses empecilhos. Portanto, como saída para isso, nós precisamos estar confiando no poder maravilhoso de Deus. Então, Judas, o apóstolo, vai dizer que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensível diante de Deus. Então veja, na corrida, esses empecilhos visam nos derrubar, o tropeço, o embaraço, mas a Bíblia diz que Deus ele é poderoso para evitar que isso aconteça conosco, comigo e com você. E você já deve ter acompanhado, e a Bíblia nos mostra isso, que alguns irmãos, eles corriam bem, deram uma boa largada, partiram, ouviram o disparo, para dar a partida, partiram corretamente, não partiram atrasados, iam muito bem na caminhada cristã. Porém, alguma coisa, e aí eu quero mostrar Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai aqueles irmãos ali, os Gálatas, eles enfrentaram um empecilho. Por isso Paulo faz a seguinte pergunta, Efésios capítulo 5. Em Gálatas 5, 7 diz assim: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a Deus? Então aqueles irmãos iam correndo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a Deus? Quero contextualizar aqui esse texto. E aqui o seguinte, os Gálatas, eles aceitaram e iam muito bem na sua corrida cristã, mas os judaizantes, que eram pessoas vindas do judaísmo, que estavam na igreja, e aí queriam que aqueles irmãos convertidos, voltassem às práticas do judaísmo, circuncisão, guardar a lei. Então, irmãos, isso aqui nós podemos ver que o problema é o legalismo, Então, o legalismo pode ser um grande obstáculo na nossa corrida cristã. Por quê? Porque o irmão pode pensar assim, agir como legalista. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, e essas atitudes, essas práticas, o irmão pode estar achando que só isso é suficiente na sua vida. Você ir à igreja, no domingo, agora com o impedimento, com esse distanciamento social, você não está indo, mas você frequenta a igreja, você participa, você pode eventualmente contribuir com a igreja e você achar que, porque está fazendo isso, você é um cristão. E aí eu quero advertir que
Paulo vai dizer, e eu não estou querendo aqui dizer que não devemos realmente nos abster da bebida, né, das práticas realmente que se tem a pouco. Não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que ser um cristão, ser um servo de Deus, para ser um vencedor, tem que gozar de uma íntima e profunda comunhão com o Senhor. Ou seja, ter prazer realmente em conversar com Deus, se sentir bem realmente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Fazer isso não por uma obrigação. Então, ler a Bíblia, orar, ir à igreja, testemunhar de Jesus, contribuir financeiramente, fazer isso não por uma obrigação, não pelo legalismo, não pela religiosidade em si, mas vindo do coração. Porque se não tiver uma comunhão íntima e profunda com o Senhor, realmente vai se acontecer o que aconteceu aqui com os Gálatas, não é? Eles estavam aqui correndo bem, aceitaram, mas agora estão confusos se devem voltar aos princípios da lei. Meu querido, eu quero dizer para você que não devemos confundir religiosidade, religião, a prática da religião com comunhão com Jesus Cristo, com o senhorio de Jesus. Jesus Cristo, Ele deseja ser o nosso Senhor. Ou seja, Ele quer assumir o controle de toda a minha vida, de toda a sua vida. Para isso, você precisa permitir. A Bíblia vai dizer assim, quem está limpo, limpe-se mais. Então você teve a experiência de aceitar Jesus, agora você precisa se aprofundar nessa relação com Deus. Você precisa crescer espiritualmente. E a Bíblia vai dizer que nesse processo, nessa corrida, isso chama-se a santificação. Você precisa ser um santo. Santo, a palavra quer dizer separado, consagrado para Deus. Você agora, a sua vida está realmente nas mãos de Deus. A sua vida agora é de Deus. Você agora é um servo do Senhor. Portanto, a sua vida deve ser realmente como servo, obediente, temente. Não é? O temor do Senhor deve estar no seu coração. Ou seja, não desobedecer a Ele porque vou dar satisfação à igreja. Não, vou obedecer a Ele porque Ele é meu Senhor. Eu sinto prazer em servir a Ele, de fazer a sua vontade. Percebe a diferença? Então, isso é um empecilho. Você se acomodar porque está frequentando a igreja, participando da igreja, você achar que isso é tudo. Não, isso é importante, não é? Isso é importante. Nós não podemos menosprezar e diminuir o valor da comunhão com o Senhor e com os irmãos. Mas tem que ter o entendimento que ser um servo de Deus é um compromisso e entrega do coração completamente ao Senhor Jesus. Portanto, estamos na corrida. O percurso é longo, a caminhada é longa. Porém, o Senhor prometeu, não é? Que nos acompanharia. E aí, Ele é o nosso técnico, não é? Nessa corrida, todo corredor, todo atleta precisa ser treinado por alguém. E aí eu quero perguntar para você, quem é o seu técnico? Quem está treinando? Você está sendo treinado por quem? Por você mesmo? Pelas pessoas? Pelo mundo? Onde está a sua fonte de orientação? Porque o nosso técnico é o Espírito Santo. Jesus Cristo, Jesus disse, Ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Esse é um detalhe muito importante. Você precisa de um bom técnico, de um excelente técnico. Um técnico perfeito é o Espírito Santo.
para lhe orientar, para lhe conduzir. E aí a recomendação do apóstolo Paulo é que, a Bíblia diz assim, não andeis na carne, mas no, ou seja, no Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal deve. Ou seja, se o Espírito Santo não está controlando a sua vida, meu irmão, você não pertence à vida. Você ainda não está realmente participando da vida. Então, deixe ele realmente assumir o controle de sua vida. Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, diz, não extingais o Espírito Santo que em vós habita. Então, nós não podemos extinguir o Espírito, ou seja, é uma chama espiritual que está em nossa vida. E aí, nós vamos alimentar essa chama. Como é que eu alimento a chama espiritual na minha vida? Através da comunhão com Deus, da leitura da maravilhosa palavra de Deus. Reserve um tempo, meu irmão, minha irmã, para ler a palavra. Isso é fundamental na sua vida. Momento para você orar, conversar com o Senhor. Um momento para testemunhar de Jesus. E agora com distanciamento, mas você tem o seu telefone celular, você tem o seu tablet, você tem o seu notebook, você tem o acesso à conexão da internet, então você tem a possibilidade de, nos meios de comunicação, falar, testemunhar, convidar as pessoas para também servirem a Jesus Cristo. Eu faço esse apelo a você, não é? Não extinga o Espírito que habita em você, mas dê lugar ao Espírito Santo. Esse treinador poderoso pode realmente lhe dar as condições, é o Espírito Santo que vai lhe capacitar para correr essa corrida cristã. Então, quer ser vitorioso na corrida cristã? Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe ser realmente influenciado pelo poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. E aí nós estamos agora, quero entrar no outro aspecto da corrida, que é a chegada. Então é importante correr bem, é importante largar bem, é muito importante manter o percurso, mas nada disso adiantaria se não chegássemos ao final da corrida. Temos que chegar no final. Temos que romper aquela faixa de chegada. E aí, essa chegada, Paulo vai dizer, e Jesus, o texto que lemos de Hebreus, mostra que Jesus Cristo, ele conseguiu romper a faixa da chegada. Eu vou voltar ao texto de Hebreus 12, quando ele diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja, Jesus, ele começou bem, iniciou seu ministério no tempo certo, ele permaneceu fiel a Deus em todo o seu ministério, suportando a cruz, a adversidade, desprezando a afronta, as injúrias, e nos diz que ele assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus chegou no final e ele recebeu realmente a coroa, a herança, que é estar sentado à destra do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo de um corredor que foi vitorioso em sua corrida. E o texto diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, várias pessoas conseguiram fazer isso, mostrando que é possível ser vencedor. Eu quero então chamar a sua atenção para o apóstolo Paulo, que vai dizer, no final da sua vida, ali quando estava preso, ali
cárcere romano, aguardando a sentença, né, que seria proferida da seu martírio. Mas ele vai dizer assim: combati o bom combate. Acabei a carreira. Olha aqui, ele acabou a carreira. Ele foi até o final. Ele não desistiu. Não se deixou abater pelas dificuldades, pelo desânimo. Ele não ficou embaraçado pelas astúcias de Satanás. Ele não se deixou levar pelos desejos, seus desejos pecaminosos. Mas ele chegou ao final. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora está me reservada a coroa da justiça. Portanto, eu me referi no início a essa coroa. E esse é o prêmio daqueles que, pela fé, permanecem pela fé, confiando realmente na graça maravilhosa de Jesus, permanecem nessa corrida. E vamos receber realmente essa coroa da justiça, ou seja, vamos ser agraciados com a salvação, com o perdão dos nossos pecados que recebemos imerecidamente. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa capacidade, a nossa salvação é um presente gratuito. E você nesse momento, se ainda não tomou essa decisão de participar dessa corrida, eu quero convidar a você, nessa hora, a tomar a feliz decisão de entregar a sua vida ao senhorio de Jesus. Deixe Jesus ser o Senhor de sua vida, porque você vai participar dessa maratona e receber no final, como nos diz a palavra de Deus. Jesus mesmo garantiu isso, dizendo, os apóstolos dizendo: Jesus, deixamos tudo, estamos se seguindo, que vamos receber? Jesus, vocês vão receber 100 vezes mais nesta vida e no final a vida eterna, como um presente, uma dádiva maravilhosa da salvação. Mas quero falar ainda a meu querido irmão que porventura corria bem, mas afastado da corrida, se deixou abater por algum empecilho, por alguma dificuldade, por algum embaraço. É hora para você realmente levantar as mãos, levantar os joelhos, trôpegos, cansados, e voltar a participar da maratona cristã, dessa corrida cristã. Portanto, volte. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, é momento para voltar, para vir a Jesus novamente. E Jesus está dizendo para você o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas. Jesus Cristo quer te ajudar. Permita Jesus te ajudar. Volte, como diz, volte, meu querido amigo, volte ao primeiro amor, como João escrevendo lá na carta à igreja de Éfeso, não é? Lembra de onde caístes. Quero ler esse texto e quero então desafiar você a voltar, a correr a corrida cristã, a voltar aos caminhos do Senhor. Diz assim, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Volte ao primeiro amor. Volte para a corrida cristã. Jesus Cristo te espera de braços abertos para te acolher, para te receber e te fortalecer, porque Ele tem para você um momento reservado, um momento especial para você, quando chegarmos lá no céu.
desfrutarmos dessa comunhão maravilhosa com Ele. Será realmente assim, final da corrida, será o momento mais prazeroso da nossa vida, quando adentrarmos aos céus e ouvirmos Jesus dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado antes da fundação. Então, vinde benditos de meu Pai. Então, ao ouvirmos isso, esse chamado de Jesus, aí já será céu para nós, isso já será a vitória para nós. Vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado. Portanto, fique na paz gloriosa do Senhor Jesus e permaneça na corrida. E você pode se tornar um vitorioso, deixando que o Espírito Santo de Deus te oriente, te ilumine, te guarde e te proteja. Eu quero então, nesse momento, orar pela sua vida, pedindo que Deus lhe conceda realmente a força necessária para prosseguir na caminhada. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por nos fazer entender que nesta caminhada, que nesta corrida, nós contamos com a Tua presença. Nós contamos com o Espírito Santo nos auxiliando, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando e nos dando a certeza, tocando em nosso coração, na certeza de que fomos perdoados, fomos transformados e que nós vamos receber imerecidamente a salvação. E que essa dádiva da salvação, dessa comunhão íntima e profunda com Deus lá nos céus, é a grande prêmio que nos está reservado. Não uma coroa, não uma medalha que se acaba, mas uma vida eterna, sem fim, realmente como uma morada celestial, a pátria celestial. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse presente maravilhoso da salvação. Abençoa cada um que nos acompanhou, que ouviu, que está ouvindo. E, ó Deus, eu te peço por aquele que, através dessa palavra, foi tocado pelo Teu Espírito a tomar uma decisão. Que ele tome a decisão de aceitar. E aquele irmão que se desviou por algum motivo, ele possa estar retornando agora aos Teus braços maravilhosos. A Tua companhia ao teu lado para manter essa vida feliz e vitoriosa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.